Estamos recebendo aqui no estúdio do RDTV News, Fabiana Santana, que é supervisora comercial da Energisa MT. Seja muito bem-vinda, Fabiana. Obrigada. Fabiana, eu quero começar já sabendo de você sobre o calor extremo, né, e essa seca extrema que a gente enfrenta aqui no nosso estado. E esse clima, né, muito extremo, tem interferido, tem sido um desafio para a concessionária de energia? Tem sim. A gente vem desde o ano de 2023 passando por um desafio, né? São temperaturas altíssimas, nunca vividas anteriormente, associadas ao clima típico de Mato Grosso. Então, para os nossos consumidores, isso foi muito sentido principalmente na fatura de energia. Quando a gente fala de qual consumo é necessário para que o equipamento funcione corretamente, nesse período quente, para ele funcionar igual ele funciona em outras temperaturas, ele precisa de um pouco mais de energia, de um aquecimento diferente para poder funcionar. Isso, consequentemente, o valor da fatura acaba aumentando. Sim. Quando tem muito consumo, né, a temperatura aumenta muito, a gente enfrenta ali o pico de consumo nessas unidades consumidoras e aí a fatura ela tende a vir com um valor maior, justamente por causa da quantidade de energia necessária para o funcionamento do equipamento. E você mesmo falou sobre 2023, que foi um desafio, né? Houveram alguns episódios de picos de energia mesmo, né? Seria por causa do calor, principalmente naquela onda de calor extremo, seria por causa do consumo muito alto, né, de energia nessa época? Sim, no ano de 2023 nós enfrentamos ali um aumento enorme na capacidade de ar-condicionados. Então a gente fez um estudo junto com algumas empresas, houveram aquisições de muito condicionador de ar, troca de geladeira pelos consumidores e essa carga ela não foi declarada para a distribuidora. Então até um alerta para os nossos consumidores é que toda vez que aumentar a carga do imóvel, ele precisa informar a distribuidora para a gente fazer os ajustes necessários nos transformadores. Então, ele é dimensionado de acordo com a capacidade, né, e com a necessidade do local. Então, se você adquiriu algum equipamento que vai precisar de uma energia mais disponível, tem que entrar em contato com a distribuidora, informar que adquiriu esse equipamento para que nós possamos ter ali a capacidade de fornecimento no período. O ano de 2023, ele realmente foi diferente, foi acima da curva, porque houveram muita aquisição de equipamentos, eles não foram declarados para a distribuidora, e sem contar que quando você liga um ar-condicionado num clima de 36 graus e quando você liga num clima de 43 graus, tem um trabalho diferente desse ar-condicionado para manter a mesma temperatura do ambiente. Verdade. Então, essa sobrecarga nesse período foi muito relacionada aos consumidores, que para não passar por esse período, né, sem ali um ar-condicionado, um ventilador, ele fez uma aquisição desses equipamentos no nosso sistema, e aí teve sim esse pico de energia acima do comum. Fabi, a gente sabe que nessa época mais seca do ano, né, a nossa produção hídrica é menor, né, e com isso acaba aumentando a conta de energia, né, por causa dessa produção. A gente tem menos água disponível, né, para a produção das hidrelétricas para funcionarem, né, e produzir mais energia elétrica, né. Como que vocês podem explicar isso pra gente? Isso, esse período, os reservatórios da produção de água, de energia através de água, eles ficam mais baixos e aí é necessário fazer a ativação de outros tipos de geração de energia. E essa geração, elas são mais caras. É por isso que agora, a partir de julho, a gente já entrou na bandeira tarifária amarela. Ela é uma bandeira determinada pelo órgão regulador, ele não é determinado pela distribuidora. E aí, a cada nível de necessidade, de capacidade de geração de energia para manter o Brasil abastecido, essa bandeira ela é válida para o Brasil inteiro. Então, a gente chegou no primeiro patamar, que é o patamar amarelo, que é R$ 1,88 a cada 100 kW consumidos. Então, nós viemos ali já num período de 7 meses de bandeira tarifária verde, que é onde não tem custo nenhum de produção, e aí quando a gente começa a entrar no período seco, onde a capacidade de geração de energia com água, ela diminui, né, os nossos reservatórios eles vão diminuindo, então é necessário ali um abastecimento de uma fonte diferente. E aí esse custo ele é repassado para o consumidor. E essa bandeira amarela, ela fica até quando, assim? Mensalmente, o órgão regulador, né, no caso a ANEEL, ele verifica quais são os custos de geração, porque a Energisa Mato Grosso, ela faz a distribuição. Eu tenho a geração de várias fontes, eu tenho a transmissão e chega para nós aqui no Mato Grosso para fazermos a distribuição. Sim. Então, tem um estudo do custo da geração nacional e aí eles determinam ó, na virada do mês. Então, sempre no dia 1º a gente já tem qual é a bandeira tarifária que será vigente naquele período. Então, vai muito da capacidade do mês, como foi o decorrer do mês. E aí eles fazem essa publicação
tanto para o consumidor quanto para a distribuidora, para que nós façamos os ajustes de cobrança ao consumidor. E se em casa tá tudo certo, os mesmos eletrodomésticos, o mesmo tipo de consumo, mas a conta vai lá em cima, pode ter alguma coisa ali que tá errado, né? Sim, a distribuidora ela sempre orienta que a energia ela é invisível. Então o consumidor ele tem que se atentar se ele tem uma tomada ali que está frouxa, se ele fez alguma manutenção e depois dessa manutenção elétrica ele percebeu que o valor da fatura aumentou. Porque a gente tem ali os eletricistas, né, que tem a formação para executar esse serviço, mas a gente tem os que também não tem. Então você, quando for contratar alguém para trabalhar na sua casa, mexer na sua parte elétrica, sempre busque alguém qualificado. Porque todo consumo que acontece na unidade, mesmo que seja perdido em parede por fiação que esteja descascando, ou que seja fiação antiga, ou a espessura do fio ele não seja adequado ao consumo da unidade, ele vai aumentar o valor da conta. Então, assim, a gente já precisa se precaver antes de entrar nesse cenário de faturas mais altas devido ao calor, de olhar ali, fazer uma limpeza no ar-condicionado, de dar a manutenção necessária nos equipamentos. Casas mais antigas, com fiação mais antiga, ou que adquiriu o equipamento e não fez ali uma reforma na parte elétrica, esse é o momento ideal para você contratar um profissional qualificado para fazer todas as verificações na sua instalação interna, para quando nós chegarmos nesse período de alta temperatura, você ter certeza que o seu consumo é realmente pela alta temperatura e não por alguma má manutenção feita ali no imóvel ao longo do ano. Bem lembrado. Eu li uma informação aqui que com a construção civil nessa época mais seca tem uma previsão de alta, mas há riscos de acidentes, né? E a Energisa traz sempre um alerta e também se estão fazendo rondas, né, para certificar da segurança e também trazer orientações para os profissionais, porque temos muitos acidentes ainda, né, no nosso estado, por pessoas que acabam morrendo eletrocutados por problemas ali mesmo, né, durante o trabalho, né? Isso, a segurança tanto da população quanto dos colaboradores, ele é o valor principal da Energisa. Então, assim, a gente tem orientação, a gente tem campanhas, a gente tem sim equipes em campo que fazem essa verificação. A gente chega até de parar serviços de terceiros, quando a gente identifica, por exemplo, que tem uma obra muito próximo da rede. Só que a gente ainda depende muito da conscientização da população. Então, se você for fazer uma descarga de algum material que está perto da rede elétrica, ou não faça, ou entre em contato com a distribuidora, peça ali um isolamento de rede. Existe esse serviço que ele é ofertado para quando, se é necessário fazer alguma construção próxima da rede, mas isso for oferecer algum serviço ao trabalhador, precisa ser planejado e solicitado à distribuidora que faça o isolamento da rede para que o serviço seja executado. Nenhum serviço é mais importante do que a vida, tanto do nosso colaborador quanto da população. Então, nós precisamos que eles tenham essa consciência que fazer um serviço rápido que custe a vida não vale. Então, ele precisa entender que a vida é mais importante. Não tem volta, não tem retorno, não tem conserto. Então, tudo que for feito próximo da rede, não faça sem acionar a distribuidora, não faça sem ter plena certeza de que aquilo ali não oferece risco. Às vezes a gente pensa que é um risco pequeno, mas a energia, como eu já disse, ela é invisível. A gente não sabe a capacidade da rede, a gente não sabe o tamanho do choque. Por exemplo, às vezes a gente leva um choque em casa e ele é um choque pequeno, né? A gente sente. Mas se é um idoso ou uma criança, ele pode levar a óbito. Então, assim, não arrisque. Por ser invisível, a gente não sabe a capacidade de energia que está passando naquela fiação. Então, não faça. A gente teve vários acidentes aqui ao longo do ano, principalmente com a população em descarga de material e em poda de árvore na área rural. Então, não façam. Na dúvida, não executem. Esse é o lema que a distribuidora passa para o próprio colaborador, que se nós formos para algum local onde não tiver segurança para execução do serviço, a gente não realiza o serviço e a gente espera que a população também tenha essa consciência de que nada substitui a vida. É melhor você voltar para casa com o serviço não realizado ou com aquele valor que você ia receber sem ter recebido, mas voltar vivo para sua família. Verdade. E um dado que é muito preocupante é que Mato Grosso é o terceiro estado, né, no país com mais registros gerais desse tipo de ocorrência de acidente, né? Isso. Sim, principalmente na nossa rede rural. Como a nossa rede ela é muito extensa, o estado ele demograficamente ele é muito grande, a gente tem muita propriedade rural com redes. Então, na propriedade rural, ali, o proprietário da fazenda, o contratado, ele tem que ter um cuidado maior. A rede na área rural, ela tem uma demanda de energia maior. Então, assim, os casos fatais que a gente tem acompanhado,
e tem feito trabalhos também de conscientização, porque quando acontece um acidente, é um ser humano, então a distribuidora, ela vai fazer uma investigação, vai entender o que aconteceu e ver como ela pode ali conscientizar, orientar. Então, a gente tem campanhas publicitárias voltadas para isso, para que esse cliente ele não faça esse serviço. Então, na área rural, eles estão mais longe da cidade, às vezes a pessoa está trabalhando sozinha e não consegue ali ter essa preliminar de risco, né? Tem que fazer uma análise preliminar de risco para saber se ele pode ou não executar aquele serviço, e não executando é a melhor saída. Né? A fatalidade, quando ela acontece, na maioria das vezes a pessoa está trabalhando de forma autônoma e sozinha, ou seja, ela foi prestar um serviço e foi sozinha. E é tudo muito rápido. É tudo muito rápido e a energia é invisível, né? Exatamente. Ele não vai saber quando acontecer. Bom, a gente falou de acidentes, né? Falamos sobre tarifa também, bandeira amarela, os picos de energia, mas agora a gente vai falar sobre uma coisa boa, que é a tarifa social, né? Existe essa possibilidade para quem não tem condição dentro desse programa, né? Que você vai explicar para a gente agora. Sim. Como funciona, porque parece que nem todas as pessoas aderiram, né, à tarifa. Todas que se encaixam, né? Isso mesmo. A gente tem uma campanha muito forte aqui em Mato Grosso para conscientizar a população que busca a distribuidora. Nós já temos ali aproximadamente 120 mil famílias cadastradas, porque nós fazemos uma associação automática. Se o dono do benefício for o titular da fatura de energia, ele tendo o benefício ativo, ele já recebe o desconto na tarifa de energia. Porém, nós temos os titulares de energia que não são titular do benefício. O benefício da tarifa social, o CAD único, ele na maioria das vezes ele é imputado à mulher do lar. Só que ela não necessariamente é a titular da conta. Às vezes está no nome do marido, às vezes está no nome do proprietário do imóvel. E aí houve uma alteração de que para que todos tenham acesso a esse benefício, a gente não vincula mais ser o titular da fatura. Então, qualquer pessoa que tem o CAD único, com uma renda per capita ali de até R$500 por família, por membro da família, ele pode procurar a distribuidora com os documentos pessoais e o cartão do benefício e associar o benefício em qualquer unidade consumidora. Se for um imóvel alugado, quando ele sair daquele imóvel, ele tira o benefício dali e passa para o outro local onde ele for. E ele é um benefício muito importante. Ele pega uma parcela da população que realmente tem ali uma renda mais baixa. Então, se você tiver a oportunidade de ter até 65% de desconto no valor da sua fatura, não pode perder essa oportunidade. São 200 mil famílias que poderiam estar pagando a fatura muito mais barata do que pagam hoje, mas que não procuraram a distribuidora. Então, a gente tem divulgado, a gente tem feito campanha para que essas pessoas que têm esse benefício busquem a distribuidora. A gente consegue fazer ali junto ao Ministério de Desenvolvimento a análise de quem são os possíveis recebedores, e aí a gente tenta chegar nessas pessoas, porque a gente também não sabe onde elas estão, não sabe, a gente sabe as cidades, né, a quantidade por cidade, e fazemos campanhas nessa cidade, a gente entra em contato até com o próprio CRAS, para quando a pessoa receber o benefício e tiver direito, ele já orientar essa pessoa a sair do CRAS e ir na Energisa, na agência da Energisa, ou pelo próprio WhatsApp, também tem a possibilidade dele mandar as fotos e os documentos e fazer essa associação. Isso vai muito de encontro com o período seco que a gente vai enfrentar. Então, você enfrentar um período seco com uma fatura mais cara, já tendo recebido um benefício, o impacto para essa família vai ser menor. Sim. Porque assim, a gente sabe que é certeiro, a pessoa pode ter o mesmo consumo, ele ter os mesmos equipamentos, a fatura dele vai aumentar. Então, tudo que a gente puder fazer para conscientizar, orientar, chamar essa população para vir na distribuidora fazer esse cadastro, é muito benéfico. Então, assim, esse cliente, ele precisa chegar essa informação até ele. Eu espero que através dessa reportagem chegue. Então, todos aqueles que têm esse benefício, têm direito a esse desconto, procure a distribuidora. Então, a partir do próximo mês, depois do cadastro, é 65% para quem consome até 220 kW. Nossa. Como a gente está falando de uma família de baixa renda, não são famílias que têm consumo alto. Então, ele acaba tendo ali 65% de desconto no valor total da fatura. E faz muita diferença. Muita diferença. Fabi, para a gente encerrar, então, eu quero que você deixe os canais assim, de comunicação disponíveis, porque aconteceu qualquer coisa, um poste caiu, como que eu posso contactar a Energisa para trazer informações também, buscar informações, né? Sim, nós temos os canais mais imediatos, que é o call center e o nosso WhatsApp. O call center, para esses casos mais urgentes, ele é mais
orientado. Você vai entrar em contato, porque você pode estar num local que você não tem a unidade consumidora, tem ali no máximo o nome da rua. Então, quem for te recepcionar a ligação no outro lado da linha, ele vai ter uma facilidade maior de identificar onde você esteja e mandar uma ordem de serviço. Mas para todos os outros serviços comerciais, a gente orienta sempre o WhatsApp. O WhatsApp, ele é dinâmico, ele tem todos os serviços, ele é de fácil entendimento. Então, toda vez que você manda uma solicitação, ele te retorna todas as possibilidades, é sem custo, no conforto da sua casa. Então, o WhatsApp é o inicial, que é o 65 9999 7974. O nosso call center é o 0800 6464 196. E aí nós temos os canais, que é o site, que é o digital, www.energisa.com.br. Então, todos os nossos canais, eles são fáceis de você contactar e fácil de você ali se orientar e o que precisar tem o retorno das informações que são necessárias. Ai, ótimo. Então, Fabi, muito obrigada, viu, pelas informações. Agradecemos o convite e estamos disponíveis sempre que precisarem. Obrigada. Lembrando a você que essa e outras entrevistas você acompanha tudo pelo nosso site.